quarto livro do Pentateuco. Abra comigo. Quarto livro escrito por Moisés. Qual é? Muito bem, very good. Números, capítulo de número 21. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas hoje. Números, capítulo de número 21, verso de número 4 em diante. Quantos encontraram, diga amém. Então partiram do monte Or pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. A nossa alma, ela já está cansada, ela já está desgostosa deste pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava. Senhor, a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Nós cremos na tua palavra, andamos conforme a tua palavra e aguardamos as promessas da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Meu coração está aberto para ouvir a tua voz. O meu coração e a minha mente estão levados cativos ao Senhor, para que o Senhor fale comigo conforme lhe apraz. É o que nós te pedimos com fé, em nome de Jesus. E quantos dizem? Você que disse amém, tome seu assento, por gentileza. O rei cananeu, o rei da cidade de Arad, que morava na região de Canaã, sul de Canaã, ele soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros, como cativos. Então o povo, vendo aquela situação de cativeiro dos seus irmãos,
de sofrimento, de castigo. O povo de Israel, ele fez uma promessa a Deus. Eles prometeram ao Senhor quando viram que os seus irmãos estavam sofrendo, estavam cativos, estavam prisioneiros. E eles prometeram a Deus o seguinte: Senhor, se fizerdes, ou se fizeres com que derrotemos este povo cananeu, nós destruiremos completamente as suas cidades. Então o Senhor ouviu o clamor, o pedido de Israel, e os ajudou a derrotar os cananeus. E assim os israelitas, o povo judeu, destruíram todo o exército cananeu e todas as suas cidades. E deram então àquele lugar o nome de Horma. Diga comigo, Horma. Diga de novo. Números capítulo 21, no verso 1 a 3. Aliás, no verso 3, o próprio Senhor, Deus, instruiu Israel para fazer isso. Tais ordens foram dadas pelo Senhor desta forma por causa da iniquidade do povo. Aquele povo fora atacado pelos cananeus, porque o próprio Deus provocou nos seus inimigos mais ira contra eles. Os seus inimigos foram provocados pelo próprio Deus. E você pode me perguntar, por que Deus faria tal coisa com o seu povo? Eu te explico. Porque aquele povo, aquela geração, aquela nação era má diante dos olhos do Senhor. Aquela geração, ela não tinha temor de Deus. Eles não tinham o pingo de temor ao Senhor. Eles não temiam a Deus, a ponto de que as suas práticas eram tão terríveis, mas tão abomináveis, que cheirava mal diante das narinas do Senhor. Aquele povo tinha a terrível prática do incesto, da bestialidade. Tudo isso era normal entre eles. E eu não estou dizendo entre os cananeus, mas entre os filhos de Deus, Israel. O que significa que o povo fora totalmente tomado por espíritos demoníacos por praticarem tal ações, e consequentemente viria sobre eles uma condenação. Qual seria? A execução daquele povo. Deus pretendia no seu coração executar, eliminar. E parece que é difícil para nós olharmos para uma história como essa e até mesmo querer acreditar, porque tais atitudes que eles praticavam, nenhum cidadão no seu juízo perfeito teria condições de praticar o que eles tinham como normalidade entre eles. A ponto de que o Senhor disse: eu vou extirpá-los. De tão absurdo, de tão fraudulento, de tão nojento que era a prática daquele povo. No verso 4, a Bíblia vai dizer que então partiram do monte Hor o povo. De quem? De Israel. Quem?
os judeus, os que foram libertos do cativeiro do Egito, os que viram milagres acontecendo diante dos seus olhos, vendo a mão de Deus em favor deles. O verso 4 diz que eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, e a alma do povo, escute, impacientou-se pelo caminho. Eles ficaram impacientes, a ponto de o povo perder a paciência pelo caminho e começar a reclamar, começar a murmurar, começar a falar mal uns dos outros, começar a falar mal dos seus amigos, dos seus companheiros. Começaram a questionar por que é que Deus os havia livrado, ou na mente de alguns eles não tinham como livramento, mas havia os tirado do Egito para fazer-lhes morrer no deserto. O que subentende-se que a reclamação, a murmuração pelo caminho, tornou-se a jornada daquele povo mais dura e difícil ainda. Lembre-se, nós estamos falando de 650 mil homens, fora mulheres, fora crianças e fora os seus empregados, o que equivale-se tudo a mais ou menos 2,5 milhões era o contingente daquele povo que estava peregrinando no deserto. Vocês estão me entendendo? Diga amém. O caminho deles tornou-se mais duro e difícil. Se os seus pais tivessem acreditado, se os seus pais tivessem esperado, se os seus pais tivessem confiado e não duvidado nas promessas de Deus, Deus poderia ter feito o caminho entre o início da trajetória para Canaã em poucos dias, semanas ou até mesmo meses. Mas essa trajetória, você sabe quanto tempo levou? Quanto tempo levou? 40 anos. 40 anos foi o retardo desse povo. O caminho que eles teriam de percorrer em poucos dias, horas, semanas ou no máximo mês, levou 40 anos. O verso 5 do texto que nós lemos de Números capítulo 21 diz que, e no meio do caminho, e durante o percurso, durante a estrada, a trajetória, 2,5 milhões de pessoas, no meio da estrada, eles começaram a falar mal de Deus e contra Moisés. Observe isso. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Começaram a questionar o Senhor. Por que que o Senhor Deus e por que que Moisés nos tiraram do Egito? Lembre-se, no Egito eles não estavam num resort, eles não estavam passando férias ali. Foram 400 amargos anos como escravos, aprisionados, acorrentados, sem direito a salário,
Sabe-se lá quantas horas de trabalho eles faziam por dia? Sabe-se lá quantas refeições eles faziam no dia? Porque hoje, na cultura moderna, nós temos 3 meals a day, 3 refeições por dia: café da manhã, o almoço e a janta. A Bíblia não entra nesses detalhes, mas sabe-se lá se eles tinham esses privilégios, porque eles não eram funcionários do Egito, eles não eram funcionários de Faraó, eles eram escravos, para trabalhar pesado, para trabalhar duro, e não só isso, para serem chicoteados, humilhados. Mas não, o povo agora está livre da escravidão, eles estão livres dos chicotes dos egípcios, eles estão livres das correntes, dos pesos, carregar pedra pesada, construir as grandes pirâmides, eles estão livres de tudo isso. E no caminho da terra prometida, no caminho da promessa, no caminho do lugar que o Senhor Deus, o próprio Deus, disse para eles: vou levar-lhes para o lugar aonde mana leite e mel. Em outras palavras, vocês vão para o lugar aonde é frutífero, o que vocês fizerem vai prosperar, a vida de vocês vai mudar, vocês vão poder trabalhar para ter o seu próprio sustento, e vocês terão um sustento, porque eu tenho uma promessa para você. Deixa eu perguntar, quem tem promessa de Deus aqui nessa noite? Então eles saíram no caminho da peregrinação e começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Observe, eles diziam: porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto, aonde não tem pão e nem água? Olha só a que ponto eles chegaram. Saíram libertos, livres e com muito dinheiro, porque os egípcios encheram eles de bens. Leia lá para você ver. E agora, no caminho da bênção, no caminho da terra prometida, no caminho de Canaã, eles começam a murmurar, a questionar, a reclamar. E o pior de tudo, Deus estava ouvindo a reclamação. Moisés, muitas vezes aqui como atítipo ao Senhor Jesus, estava intercedendo pelo povo, e quando Moisés intercedia, Deus ouvia e respondia, a ponto de que o Senhor viu e disse assim: então, se eles estão reclamando que não tem pão e água, eu vou começar a mandar para eles pão, que era o maná, e água tirada da rocha. Quem veio aqui do Brasil, do interior, sabe que a melhor água não é essa água Spring que a gente compra aqui. Não vou falar o nome de outras companhias, que minha esposa falou: não compre dessa, porque é reciclada. Estou falando a verdade? Eles estavam experimentando, apesar de que o sentido de água da rocha não era somente a água para matar a sede, mas tem outro sentido, outra hora eu falo sobre isso. Eles começaram então, depois de serem saciados, abençoados por Deus, você acha que eles pararam de murmurar? Não, continuaram murmurando, dizendo, chegaram ao ponto de dizer: já estamos cansados desta comida horrível. Deus provia para eles o maná, Deus provia para eles o alimento, eles não precisavam nem de trabalhar. O maná, diz alguns historiadores, não é a Bíblia, mas alguns historiadores,
que o milagre do maná era tão além das expectativas do povo, que quando eles imaginassem alguma coisa, o maná transformaria o gosto na boca deles. E eles chegam ao ponto de dizer que estavam cansados desta comida horrível, reclamando da provisão de Deus. O povo agora estava reclamando da provisão que o Senhor estava dando a eles. Eles estavam se queixando do maná. O maná é ruim, já estamos cansados desta comida. Diziam, olhe, o verso 5, a última parte, eles disseram, já estamos enojados, cansados desta comida horrível. Deus quis, e com motivo de sobra, acabar com aquela geração, porque aquele povo tinha o mesmo coração de rebeldes, mesmo coração de rebelião de que os seus pais. Agora escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Não importa aonde ou como você está, não importa onde ou como você esteja, e não importa o quão difícil pareça o caminho que você está trilhando, o que você não deve fazer é se queixar e reclamar. O cuidado que nós como igreja precisamos ter é não cair no mesmo erro que Israel caiu inúmeras vezes. Deus te trouxe do Brasil. Você se lembra quando você chegou aqui? Você se lembra como era a sua vida no Brasil antes? Você se lembra qual foi o seu primeiro trabalho que você teve aqui na América? Agora você olha para você e vê aonde Deus te colocou. E eu lhe pergunto, será que teríamos o mesmo coração de Israel, do povo de Israel, de olhar a bênção, de olhar o maná, de olhar as bênçãos do Senhor, e ainda assim murmurar, queixar e reclamar? Por isso eu quero dizer, amados, precisamos ter o máximo de cuidado possível, o máximo de cautela possível, o máximo de temor possível quanto ao Senhor, porque Deus é amor, mas olha aqui, Deus também é fogo consumidor, e os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, aqueles que estão olhando para Deus e às vezes não tem muito. É como Pedro e João subindo a terceira hora da oração ao templo e deparam-se com aquele moço pedinte, pedindo esmola, e aquele rapaz queria um troco, uma moeda, uma esmola, mas os homens de Deus disseram, não temos prata e não temos ouro, mas o que temos nós te damos no nome do Senhor dos Exércitos, levanta e anda. E aquele homem se levantou, porque o que nós precisamos não é um bom carro, o que nós precisamos não é viver numa casa muito luxuosa, mas o que nós precisamos é a presença de Deus, é o temor ao Senhor, é a sabedoria, é a reverência, é entender que Deus é Deus na minha vida, e se Ele me trouxe aqui foi porque Ele quis, e se eu estou passando por esta luta é porque Ele está permitindo, e ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, e ao Senhor seja o louvor. Levanta sua mão para adorar o nome do Senhor, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amados, evite, tire da sua vida, tire do seu vocabulário toda palavra blasfêmica
blasfêmica contra o Senhor. Evite toda palavra mentirosa. Evite palavras que se traduzem por fofoca, por mentira. Não seja fofoqueiro. Não esqueça que o fofoqueiro, ele não só é aquele que fala, mas é todo aquele que empresta os seus ouvidos. Quem gosta de falar mal da vida dos outros, quem se nutre, quem se alimenta disso, quem gosta de uma roda de conversa que não agrada a Deus. Lembre-se o que o salmista disse no Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de conversa fiada. Porque essas coisas não agradam a Deus. Eu li o texto para vocês de Números, e vocês observaram que o próprio Deus queria eliminar Israel, porque essas coisas não são práticas de crente. Essas coisas são práticas mundanas. Essas coisas te atrasaram a bênção de Israel. Te adoece, retarda, ou até mesmo aniquila as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu disse aqui uns dias atrás que eu ia falar sobre isso, e hoje o Senhor colocou isso no meu coração essa semana. Por que muitas pessoas vivem patinando? Parece que o carro deles não sai daquele lamaçal. Estão patinando. Tem potência, são uma bênção, são talentosos, são inteligentes, são queridos e amados, mas ele não consegue romper. Por quê? Porque essa prática, ela adoece, ela retarda e ela aniquila as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas eu profetizo sobre esta igreja que as bênçãos do Senhor te acompanharão aonde você estiver. Sobre a sua casa não há encantamento, sobre a sua vida não há maldição, não há praga. Se o inimigo armou um laço, o laço foi quebrado hoje pelo poder do sangue e pelo poder da palavra de Deus. Aramasandaraia. Outro conselho que eu quero dar para vocês: não amaldiçoe o seu salário. Quanto você ganha? Qual é o trabalho, o seu emprego? Não amaldiçoe o seu patrão. Não maldizer aonde você mora. Olha onde é que eu moro. Não amaldiçoe seu casamento. Não amaldiçoe seus filhos, a sua família. Não entre na roda de caluniadores e não aceite viver uma vida de lamúria. Tem crente que lamuria todos os dias. O que é lamuriar? Reclamar. Você acha que eu não levanto de manhã com dor aqui, dor acolá, dor lá e não sei o que lá mais? Nós temos que levantar dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu mais um dia para respirar esse ar.
Deus me permitiu mais uma semana de trabalho, e aqui estou eu na casa de Deus para dizer: Deus, a ti seja a honra, a ti seja a glória. Estou aqui para dizer: Deus, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, ele não é dado pelo ladrão, ele não é dado pelo tráfico, ele não é dado porque eu roubei, mas porque o Senhor me abençoou, e bendito seja o nome do Senhor. Hoje, quando eu estava ouvindo esses meninos adolescentes cantar, dizendo a Ele a honra, gente, não existe coisa melhor no mundo do que ter o nosso filho na casa de Deus, subir no altar e levantar a sua voz e reconhecer que a Ele seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja o louvor. Você sabe que isso é um privilégio para poucos, reconhecer a honra e a glória de Deus. O próprio Senhor Jesus perguntou a Pedro: Pedro, eles dizem muito sobre mim por aí, mas e você, o que tu dizes que eu sou? E Pedro, olhando para Jesus, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, tu disseste bem, porque não foi a carne nem o sangue, mas o meu Espírito. Quando esses meninos adoram e dizem a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, não é a carne que faz vocês dizerem isso, não é o grupo de louvor, não é a irmã do coral, mas é o Espírito de Deus que está sobre vós, que os fazem adorar o nome de Jesus. É um insulto grave ao Senhor quando praticamos tais atitudes de reclamar, de lamuriar, de questionar a Deus. É normal perguntarmos: Senhor, por que estamos passando por isso? Mas diga no seu secreto com Deus, feche a sua porta, a porta do seu quarto, e chore para Jesus. Eu me lembro que há muitos anos atrás nós cantávamos esse louvor que dizia que há momentos que as palavras não resolvem. Existe momento na nossa vida que as palavras nos faltam. Existe momento na nossa história, na nossa vida, que nós não temos nem força para orar. Quando você entra no seu quarto, ou quando você está na sua cama, ou no seu lugar, ou trabalhando, ou adorando ao Senhor, quando você tem vontade de falar com Deus e até lhe falta força, vem aquele gemido na sua alma. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando falta força, quando falta vocabulário, quando falta o português, quando falta alguma coisa para dizer, o Espírito Santo, que perscruta as mais profundezas do Senhor, Ele entra na minha vida e começa a sondar o seu coração e leva a sua oração a Deus, e Deus recebe. Se o caminho é difícil, devemos tentar aprender a lição que o Senhor está tentando nos ensinar, e pedir a Ele, e Ele nos entregará. Precisamos entender a lição do deserto. Está doendo? Não passa, não chega, não consigo alcançar. Será que eu estou impedindo, retardando a bênção de Deus? E se não for eu? E se o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa nessa trajetória, nesse caminho, e eu estou perdendo a oportunidade de aprender com Deus?
e eu estou perdendo a chance de crescer espiritualmente, e eu estou perdendo a oportunidade de dar a Ele glória, porque quando você é massacrado pelos problemas e pelas lutas, sabe quem é glorificado quando você reconhece? É o Senhor. No momento da prova, reconheça que Deus é dono de tudo, Ele é soberano. Deus é o mesmo Deus que pode dar a bênção, mas Ele também pode levar o sofrimento para nos fazer aprender no momento do sofrimento. E daí nós vacilamos, porque cá entre nós somos vacilões. A gente perde a chance de glorificar o Senhor, e vamos na onda dos problemas e dos acasos da vida, e questionamos, e ao invés de glorificar a Deus, a gente murmura, a gente lamuria, a gente questiona. No verso 6 do capítulo 21 de Números que nós lemos, disse que por causa dessas atitudes, não acabei ainda, por causa dessas atitudes de murmurar, de questionar, de lamuriar e de fofocar contra o homem de Deus, contra a obra de Deus, o verso 6 diz: então o Senhor enviou, a sua versão diz o que? Serpentes ardentes? Eu ouvi um venenosa. Então o Senhor enviou serpentes venenosas entre as pessoas, e essas serpentes morderam o povo, e muita gente de Israel morreu. Olha só, quem foi que enviou? O Senhor. Olha como Deus queria tratar o povo, seus ingratos poderiam estar morrendo, poderiam estar escravos ainda, mas eu os livrei. Muita gente de Israel morreu. O texto diz que o Senhor enviou estas serpentes venenosas. Tudo o que acontece na nossa vida, seja positivo ou negativo, ou é causada pelo Senhor, ou é permitido pelo Senhor. Eu preciso falar isso com vocês, porque nós estamos num momento da igreja. Olha para mim, jovens, é bom que vocês estejam aqui na frente, porque muitos de vocês têm os pais que ensinam vocês. Nós estamos vivendo num momento em que a igreja, ela está sendo provada por Deus. Você lembra daquele corinho que diz assim: no céu não entra pecado? Não entra. Murmuração é o quê? Mentira é o quê? Fofoca é o quê? Mulheres que se vestem sensual é pecado. Mulheres que não têm uma postura de uma mulher, e as mais experientes, mais maduras, as servas de Deus, que eu digo sempre que na igreja não tem tempo de casa, mas as que já estão no caminho há muito tempo, para não chamá-las de velhas, com todo respeito, essas irmãs mais experientes, elas devem servir de exemplo para os mais novos. Como é que você se veste? Como é que você fala com seu marido? Porque se você maltrata ou não respeita o seu marido, a sua filha ou o seu filho estão de olho em você.
E isso, desculpe-me falar para essa geração que não está acostumada a ouvir isso, eu não ouvi nenhum glória a Deus até agora, no culto. Não é verdade? Era o culto para nós estar dizendo: fala Deus, está trabalhando na minha alma, Jesus, me sara. Sabe quando alguém sofre daquela enfermidade, furúnculo? Você lembra disso? Talvez os nossos jovens não saibam o que é isso. Para sair, meu filho, dói demais. Por isso que às vezes a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Alguém disse: a palavra de Deus é uma espada, ela entra cortando, mas ela sai sarando. Essa é a palavra de Deus. Vale mais doer agora, mas eu ir para o céu entendendo que eu preciso ter uma vida de santidade. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, seja positivo ou negativo, ou é causada por Deus, ou é permitido pelo Senhor. Estou preparando uma mensagem para de Jó, e eu quero trazer para vocês aqui. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, nós somos herança de Deus, nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos a coroa da criação de Deus. Por isso Satanás, ele quer roubar a sua vida, mas hoje a palavra de Deus está te curando, a palavra de Deus está te levantando. Levanta a sua mão e dá um glória para Jesus aí nessa noite. Satanás não tem poder. Escute isso, eu vou repetir: Satanás, o diabo, não tem poder de fazer nada contra nós. Eu vou repetir porque esse glória a Deus foi muito xoxo, viu? O diabo não tem poder para fazer nada, absolutamente nada, contra a minha vida, contra a sua vida, sem que Deus permita. Levanta a sua voz e adora. Então, verso 7, você está vendo que eu estou lendo a Bíblia e te dando as explicações de versículo por versículo desse texto? O verso 7 disse assim: então já depois de sofrer muito, sofrer quanto? Sofrer quanto? E ali foi picada de cobra, gente. Eu estava ouvindo um testemunho do irmão, eu vou caminhar para o final por causa do horário. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão, que ele disse que na travessia do México para cá, quando ele falou, não dá para imaginar, gente, porque é algo que eu nunca experimentei, nunca vi. Esse irmão disse que o que ele via de pessoas sendo picadas por cobras. Ele contou um testemunho, era mais um testemunho, que alguém se abaixou para fazer a necessidade, e a cobra picou essa pessoa na perna, e ali, poucos minutos, essa pessoa começou a convulsionar, porque o veneno era muito forte e instantâneo. E aquele que estava do lado, o companheiro queria ajudar, e o outro disse: não tem como ajudar, vamos embora, aqui já era, não tem médico aqui. Eu tiro isso por lição, quando a Bíblia diz que depois de sofrer muito por causa das picadas dessas serpentes, vendo pessoas morrerem, o povo, depois de passar tudo isso, veio a Moisés e disse, aí o povo reconheceu. Eu preguei uma mensagem aqui um tempo atrás e disse: não espere o mal bater na sua porta para buscar a Deus. Depois de sofrer muito, vendo o povo morrer pelas picadas da serpente, eles vieram a Moisés e disseram: Moisés, pecamos, porquanto
temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que Ele tire as serpentes de nós. Está aí no verso 7. Então Moisés orou pelo povo. Existem pessoas que não entendem princípio de autoridade. E aqui está um princípio de autoridade. Nós precisamos entender que Deus colocou líderes sobre nós. Por exemplo, quando você inflige ou quando você comete uma infração no trânsito, e um policial te aborda, te faz o pullover, te coloca lá, você se levanta contra ele ou você fica, sim, yes sir, yes sir? Porque são autoridades. O povo entendeu, reconheceu a autoridade de Deus sobre Moisés. Por que é que eles não foram entre si? Já que eles estavam falando mal um dos outros, da situação e do líder, por que é que eles não pediram um ao outro? Por que é que eles não disseram, vamos orar que o Senhor vai nos livrar? Não, o texto é claro, eles disseram, o texto diz que eles foram a Moisés pedir a ele para orar, para que o Senhor tirasse as serpentes do meio deles. Então Moisés orou pelo povo. Verso 8: E disse o Senhor a Moisés, agora entra Deus na história, e aqui eu encerro. E disse o Senhor a quem? Faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, sobre um pau, sobre um pedaço de madeira. E a ideia desta ordem que foi dada por Deus era que todo aquele que olhasse para aquela serpente, a serpente aqui era o símbolo do erro do povo pecando contra Deus. A serpente aqui que Deus manda ele levantar numa estaca, num pedaço de pau, era o símbolo do pecado do povo. A serpente aqui levantada no deserto, numa estaca, numa madeira, ela era o símbolo de Satanás. Agora, a haste que a serpente foi cravada nela, aleluia, era o símbolo da cruz, que nos traz libertação, que trouxe cura, que trouxe vida ao povo. E o Senhor disse assim: e todo aquele que foi mordido, aleluia, aquele que foi mordido pelo pecado, e todo aquele que foi mordido pelo mal, pela mentira, pela traição, pela calúnia, pela lamúria, quando ele olhar para aquela serpente cravada, lembre-se, o foco aqui não é a serpente, mas o foco aqui é a haste, o foco aqui é o mastro, o foco aqui é o madeiro. E a Bíblia diz que o meu Jesus, aleluia, se tiver um crente aqui nesta noite que está entendendo, vai entender e glorificar a Deus, que aquele madeiro foi o madeiro que o meu Jesus foi levantado e crucificado. Aleluia! Estou sentindo o Espírito de Deus aqui, gente. Porque para todo mal, para toda calúnia, para toda desgraça, para toda mentira, para todo pecado, Jesus levantou-se no madeiro e ele disse: perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia diz que todo aquele que foi mordido, quando ele olhar para ela, viverá. Ou seja, todo aquele que olhar para Cristo, porque a cruz tem a sentença de morte aniquilada, e portanto deve viver todo aquele que olhar para a cruz. Todo aquele que olhar para Jesus terá a sentença de morte, e morte eterna, aniquilada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que você fique de pé comigo.
Eu quero orar por você. Enquanto o grupo de louvor se aproxima aqui, eu quero louvar este corinho, esta canção. Me dê mais 5 minutos que nós já vamos orar e agradecer a Deus. Porque foi o sangue de Jesus, foi a cruz de Cristo no Calvário que me fez estar aqui hoje. Pastor, o senhor não tem pecado? Tenho, e muitos. Mas eu sempre me lembro que eu tenho que olhar para a cruz. Evangelho de João capítulo 3 verso 14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O povo daquela época não tinha Cristo ainda fisicamente, mas Deus disse para Moisés: Moisés, não convém que esse povo morra por causa do pecado. Não convém que esse povo morra por causa da murmuração. Não convém que esse povo morra por causa da mentira e da discórdia e da reclamação. Mas Senhor, o que vamos fazer? Olha, Moisés, pegue essa serpente que está matando. Por isso, escute, por isso que Deus enviou a serpente, porque a serpente era o símbolo do pecado imediato deles. A serpente estava os picando e eles estavam morrendo. Eles precisavam de um antídoto contra a serpente. Escuta, nessa noite Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para você, está dizendo para nós que Ele é o antídoto contra a serpente. Levanta sua mão para adorar, porque Yahweh está aqui nesse lugar. E Ele se manifestará na sua vida se você o adorar. O meu conselho para essa igreja hoje: pastor, eu pequei antes de vir para a igreja. Meu irmão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se andarmos na luz, 1 João capítulo 1 verso 7, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Levanta sua mão e adore o nome do Senhor, porque se você olhar para a cruz, se você olhar para Jesus, os seus pecados serão perdoados. Levanta sua voz e diga: Yahweh, canta! Segura aí. Verso 14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto. Refere-se à serpente representando Satanás ali no deserto, que é o originador do pecado. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso refere-se a Cristo ser levantado na cruz, que por si próprio poderia derrotar Satanás e todo o pecado. Nessa noite, antes de irmos para nossa casa, Deus está nos dando mais uma chance. Uma chance de quê, pastor? Uma chance de olhar para a cruz de Cristo, olhar para Jesus. Não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, não caia nas ciladas e armadilhas de Satanás. Fite os seus olhos em vou dizer de novo: fite os seus olhos em. Você se lembra que eu disse num determinado momento da mensagem que nós estamos como uma fruta numa árvore que está sendo chacoalhada, sacudida, e Deus está provando a nossa fé, a nossa conduta cristã? Até vocês, jovens, Deus está provando a nossa postura como cristãos. E eu não venho aqui amedrontar ninguém, porque eu não preciso, porque quem trabalha, quem prega é o Espírito Santo. Mas eu quero dar uma notícia para a igreja.
Hoje, antes de vir para cá, a gente tem ouvido tantas coisas. Lembre-se disso, aprenda isso. Sinais na lua, no sol, na estrela, no mar, na terra, são sinais que indicam que algo está acontecendo, mas sinais que indicam a iminente volta de Jesus é Israel. Hoje nós estamos orando pela paz de Israel, porque precisamos, e é uma ordem de Deus: orai pela paz de Israel. Só que nós não sabemos até quando, até onde vai durar essa chamada guerra que Israel está enfrentando nos dias de hoje. Pode ser mais um mês, pode ser mais 2 meses, pode ser mais um ano, não se sabe. O que se sabe é que o cenário profético está sendo orquestrado, armado, montado, para que o Senhor cumpra a sua palavra. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Talvez a palavra profética foi liberada há 1000 anos atrás, mas para Deus é como se fosse um dia, e eu preciso estar atento. Ei, igreja, esteja atento, esteja de olho em Israel. Olhe para a figueira que já floresceu, e agora as nações da terra estão se levantando. Israel está sendo cercada nesse momento. Pastor, eles estão ganhando a guerra contra o grupo terrorista. Eles podem até estar ganhando, mas o campo profético está sendo armado. Parece que um tabuleiro de xadrez está sendo colocado em volta de Israel. Israel hoje está recebendo o apoio de praticamente 1 ou 2 nações. As demais nações consideradas as mais poderosas do mundo, como a Rússia, como o Irã, como o Iraque, como a China e como a Coreia do Norte, estão como leões ao redor buscando tragar. Escute, precisamos estar atentos ao relógio de Deus. Por isso, não perca tempo com coisas vãs, fúteis, inúteis. Olhe para Jesus. Se alguém vier falar alguma coisa com você, fala do irmão, fala do amigo, fala do vizinho, fala do próximo, fala da igreja, fala do trabalho, fala do seu patrão, fala do seu empregado. Fala assim: eu não tenho tempo para ouvir conversa fiada. Eu estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para a cruz. Eu estou olhando para o meu Redentor. Eu estou olhando para o meu Libertador. Hoje eu ouvi, e eu disse para minha esposa: olha, eu vou te mostrar, porque às vezes eu falo as coisas, pode pensar que eu só estou ouvindo isso. Olha o que eles acabaram de dizer antes de vir para cá. Disseram bem assim, que a guerra, a terceira guerra mundial, ela está na antessala. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? A terceira guerra mundial, ela já está na antessala. É como se aqui fosse a sala de reunião e aqui uma antessala. Você sabe o que é antessala? A sala de espera. A qualquer momento algo pode acontecer na terra. E sabe quem é que vai dar glória a Deus? Você sabe quem é que vai dar aleluia? Você sabe quem é que vai se sentir alegre e feliz? Porque Jesus disse: olhai para a figueira, e quando essas coisas acontecerem, levantai os vossos olhos, Lucas capítulo 21, e esperai e se alegrai, porque está próxima a sua redenção. Igreja, eu venho aqui dizer que os nossos dias estão contados na terra. Daqui a pouco, um pouco cheio de tempo, nós seremos tomados. Eu não estarei aqui, você não estará aqui, a sua família não estará aqui. Nós já estaremos com o Senhor. Levanta a sua voz e adore Yahweh. Diga, levante a sua voz onde tiver um adorador. Levante a voz e adore. Eu quero orar por você. Levante as suas mãos.
Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada família aqui representada. Senhor, o Senhor não nos trouxe aqui à toa, o Senhor não nos trouxe aqui em vão, o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, ela é apta para discernir as intenções e os desejos do coração do homem, e ela atravessa, ela faz divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Deus, nós estamos aqui para Te adorar e dizer, Senhor, que seja feita a Tua vontade, seja na terra, seja no céu, que seja feita a Tua vontade sobre a minha vida, que seja feita a Tua vontade, que se cumpra a Tua palavra, e que eu possa estar firme nas promessas, que eu possa estar com os meus olhos fitados em Ti, que esta igreja possa estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Eu vou olhar para Cristo, pode cair 10 ao meu lado, pode cair 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque os meus olhos estarão no Senhor dos Exércitos. Levanta a sua voz e adora o nome do Senhor. Levanta a sua voz e adora o nome do Senhor Jesus.